Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo que me foi entregue por meio de meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias estamos estudando, lendo na liturgia, o livro do Êxodo, que começa por Moisés, que ele foi jogado nas águas e tirado pela filha do faraó, cuidada na casa do faraó. Depois, Moisés teve que fugir porque ele acabou matando um egípcio. Depois, ele conhece Jetro, o seu sogro, casa com a filha dele, ele começa a cuidar do rebanho do sogro, quando o Senhor se revela a Moisés e o envia em missão. Começa com a vocação. Primeiro o Senhor aparece através de um anjo e aquela sarça ardente que não se consumia, o fogo não devorava aquela sarça. Deus começa a trilhar um diálogo com Moisés para que ele possa fazer um caminho de entendimento e a vocação na qual é chamado. Depois vamos entender, no livro do Êxodo, que Moisés foi, posso dizer, depois da Virgem Maria, Moisés foi a pessoa que teve mais intimidade com Deus. E no Antigo Testamento, foi ele que teve a amizade mais profunda com Deus. Moisés, aqui no versículo 3, de 1 a 6, primeiro acontece a aparição, depois a visão da sarça, a apresentação de Deus, porque Deus ele se apresenta para mostrar o que Ele está querendo para a missão, para aquela pessoa. E quando o Senhor, no versículo 7 e 8 aqui, que não apareceu por causa da leitura ser picada, Deus vai mostrar que o povo estava clamando por libertação por causa da opressão. E vamos entender que Deus ele viu a aflição do povo, ouviu o clamor, conhece o que o povo está vivendo, e aí ele diz: eu desci para libertar, usando Moisés. Saiba de uma coisa, Deus ele vê, ouve e conhece o seu coração. Por isso, Ele não vai tardar em te libertar, em ouvir o clamor daquele que levanta suas mãos e o seu coração para o Senhor e pede em favor da sua causa. Se for para o seu bem, Deus virá te libertar. Por isso que no final aqui da leitura, Deus fala para Moisés: estarei contigo, e este é o sinal
de que eu fui e eu te enviei. Eu estarei contigo. Você pode até dizer para você mesmo, você mesma, o Senhor está comigo. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor conhece o que eu estou vivendo. E era o povo de Deus que estava sofrendo, que levou 400 anos no sofrimento. Claro que no início era muito bom porque José ainda estava lá, mas depois começou a opressão. E quanto mais o povo sofria, mais era perseguido, mais multiplicava. Quanto mais o povo sentia dor, mais o povo clamava, o povo confiava e acreditava que Deus iria vir em socorro da necessidade. O povo foi paciente. Hoje, na sociedade que estamos vivendo, o povo não tem mais paciência de esperar a intervenção de Deus na hora que Ele quer. Deus esperou 400 anos para intervir, mas libertou o povo da mão do faraó. Quanto tempo você está aí clamando pelo Senhor diante das suas necessidades, diante dos seus sofrimentos? Tenha paciência. Espera em Deus que Ele virá em seu socorro. Não tenha medo de confiar, não tenha medo de arriscar-se em esperar que Deus, porque Deus sabe o momento certo, Deus Ele é paciente. Deus, diante do processo, Ele não quer perder nem você e não quer perder pessoas que talvez estejam envolvidas na situação. Porque nós queremos que às vezes que o Senhor meta a foice e resolva logo tudo. Deus não é assim. Deus não age por impulso. Porque quando Ele age para salvar. Ele age para libertar. E por isso que talvez você está aflito aí, pensando que Deus não está nem vendo, nem ouvindo e nem conhece, mas Deus o sabe. Por isso, tenha paciência. E quando Deus fala para Moisés assim: eu quero que você vá em meu nome. Moisés ele vai começar a dar um monte de discurso, de desculpas, dizendo que ele é fraco, e por isso que Deus pega os fracos mesmo, porque a força não está em Moisés, mas está em Deus. Por isso que o Evangelho diz: eu vou revelar e revelei essas coisas aos humildes, aos simples, aos pecadores, porque esses encontram, aí nesses daí encontra espaço a minha palavra, a minha revelação, o meu amor. Quem sabe, quem é inteligente, quem não precisa do conhecimento de Deus, basta por si só. E aí essa pessoa ela se torna autossuficiente. Se Moisés, se ele fosse aquele, eu sou aquele, o único que eu sou é Deus. Tem gente que diz eu sou, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. O único que tem direito de dizer eu sou se chama Deus. E o eu sou você significa nada, precisa se colocar no lugar, o humilde. Por isso que Moisés foi usado por Deus, porque ele era simples, era humilde, ele tinha medo e ainda era gago, que precisou chamar o irmão para poder falar. Moisés passou tanta vergonha com os filhos de Israel diante do faraó. Ele foi até humilhado, mas ele cumpriu aquilo que Deus mandou.
porque a força estava em Deus e não em Moisés. A força está em Deus, não em você. Não é você que consegue fazer as coisas, não é você que consegue se libertar, não é você que consegue se curar. A força está em Deus. Por isso, tenha paciência. Espera Deus se manifestar, espera Deus agir na situação. O nosso problema é que nós queremos tudo para hoje, não é nem para amanhã, né? É para hoje, ou melhor, para agora. E as nossas orações ficam baseadas muito no automático, muito na eu quero agora, na imposição a Deus. Não espera como o povo esperou, porque eu estarei contigo. Deus, Ele vê, ouve e conhece a sua situação. Deus viu a situação do povo e quis libertar. Tenha confiança no Senhor. Aquilo que você está pedindo a Deus há um tempo ou há um pouco tempo, porque quando perguntamos para as pessoas se elas rezaram muito diante da situação, sim, padre, eu estou rezando muito, 2 semanas. O processo precisa ser paciente. Mas eu acabei de rezar ontem e Deus não me ouviu. Primeiro você precisa tomar consciência que a força é de Deus e não sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Instante de silêncio, deixemos que a palavra do Senhor Ele provoque algo no nosso coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.